Vocês devem ter reparado que nos últimos dias surgiram mais e mais notícias sobre as manchas de óleo que vêm aparecendo nas praias do Nordeste. E para quem não sabe, essa substância que foi encontrada em várias praias do Brasil é o petróleo tóxico que está causando enormes problemas, principalmente para a vida marinha. Quase 600 toneladas desse óleo já foram retiradas das praias. Porém, mesmo assim, as manchas ainda continuam crescendo e se espalhando. Mas uma pergunta que todos estão fazendo: de onde veio tanto petróleo assim? E como ele foi parar nas praias? Será que foi por causa de um navio que afundou? Por causa de um vazamento entre navios clandestinos? Ou será que foi um ato criminoso mesmo? Bom, galera, é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Hoje vocês vão entender um pouco mais sobre o vazamento de petróleo no mar aqui do Brasil. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí, principalmente se você estava esperando por esse vídeo. E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Praia Limpa Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo sem petróleo. E no início de setembro começou a aparecer em algumas praias do Nordeste uma substância bem estranha, uma gosma preta e pegajosa tomou conta das praias. E essa substância, na verdade, são enormes manchas de petróleo, que simplesmente invadiram a costa nordestina e é altamente tóxica. Ao todo, essas manchas de petróleo já atingiram mais de 200 praias, em 78 municípios dos 9 estados do Nordeste. E infelizmente não parou por aí, e continuam se espalhando cada vez mais. E a substância é a mesma que aparece em todos os lugares: petróleo cru. Para quem não sabe, o petróleo cru é um tipo de petróleo que não vem de nenhum derivado do óleo. A substância se trata de hidrocarboneto, também conhecido como piche. E segundo alguns estudos, esse petróleo que foi encontrado está muito mais denso do que o petróleo que é produzido aqui no Brasil. Logo levantaram muitas dúvidas de onde teria vindo isso. O problema, galera, é que essa tragédia já afetou muito a vida marinha, causando um prejuízo incalculável para o meio ambiente e para esses animais. Para vocês terem uma noção, galera, esse acidente ambiental já é considerado como o maior da história do litoral brasileiro. E o pior de tudo é que ainda não se sabe ao certo como isso aconteceu, como chegou a esse ponto, como todo esse petróleo foi parar lá. Mas como o assunto é recente e também está cheio de controvérsia, pois um órgão diz uma coisa e depois um outro vai lá e desmente, não dá para saber ao certo qual informação é verídica nessa história toda. Então a gente vai levantar algumas hipóteses do que pode ter acontecido, tudo baseado nas informações que encontramos na internet. Então vamos ver o que pode ter causado tudo isso. As manchas de petróleo. Inicialmente, o IBAMA tinha divulgado que as primeiras manchas de petróleo apareceram no dia 2 de setembro de 2019, lá nas cidades de Ipojuca e Olinda, do Pernambuco. Porém, pouco tempo depois, eles descobriram que, na verdade, as primeiras manchas já haviam aparecido desde 30 de agosto, nas praias de Tambaba, Gramame e Bela, lá na Paraíba. Ou seja, galera, já tem mais de um mês, quase 2, que essa substância apareceu. A gente não tem noção de quanto tempo ela já foi jogada no mar. E só foi agora, em meados de setembro, que tudo isso foi notificado. E foi a partir de então que essa substância densa e pegajosa apareceu em outros lugares, em 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esses foram os lugares atingidos por essa parada. O que se sabe é que ela teria chegado até as praias através de um vazamento, que provavelmente aconteceu por volta do dia 14 de junho. Não dá para saber ao certo, mas estão especulando que esse vazamento teria vindo de um navio que estava em uma região entre 600 e 700 quilômetros da costa do Nordeste, próximo ali de Sergipe e Alagoas. E qual é a primeira coisa que te vem na mente quando a gente fala petróleo e Brasil? Petrobras, né? Então a primeira coisa que todos pensaram era que ela, Petrobras, estava envolvida nesse grande desastre e que eles seriam os responsáveis por esse vazamento de petróleo no mar. Porém, depois de uma análise feita pela Marinha e também pela Petrobras, mostrou que a substância que foi encontrada nas praias é petróleo cru, um tipo de petróleo que não é produzido aqui no Brasil. Como falamos, essa substância é conhecida como hidrocarboneto, popularmente conhecido como piche. E como essa substância não é produzida aqui no Brasil, não teria vindo da Petrobras. Tá, mas de onde então teria vindo tanto óleo assim? Como esse óleo chegou até as praias brasileiras? Teorias.
Segundo um relatório publicado pela Petrobras, as manchas que estão poluindo as praias do Brasil teriam vindo lá da Venezuela. Um laboratório analisou 23 amostras das substâncias recolhidas e compararam com o petróleo que é produzido aqui no Brasil. E segundo alguns testes, esse óleo encontrado nas praias não é produzido, nem comercializado e nem mesmo transportado pela Petrobras. Ou seja, seria uma outra empresa envolvida nisso. E o relatório mostrou que os óleos são uma mistura lá da Venezuela. Ou seja, a primeira teoria aponta que esse petróleo teria vindo de um navio estrangeiro. Um navio que estaria navegando perto da costa brasileira e derramou o petróleo por acidente ou não. Porém, por mais que o governo brasileiro tenha afirmado que o petróleo seja venezuelano, isso não significa que a Venezuela seja o responsável por esse vazamento. Pois pode ter sido um navio de qualquer outro país que estava transportando esse petróleo venezuelano, que acabou causando esse vazamento. E mesmo tendo identificado que esse petróleo é venezuelano, ainda não se sabe ao certo como o vazamento aconteceu, o motivo, o porquê. Uma das hipóteses é que esse navio teria descartado irregularmente esse petróleo, que poderia estar sendo transportado para algum lugar. Mas por que esse navio descarregaria toneladas de petróleo no mar assim, do nada? Isso também é outra coisa que a gente precisa descobrir, galera. Segundo alguns estudos, pode ter sido por causa de algum dano no casco do navio e para evitar o naufrágio lançaram essa carga no mar. Outra hipótese é que poderia ser um navio petroleiro que estava realizando limpezas em seus tanques e decidiram jogar os resíduos de petróleo no mar. E não precisamos dizer que tudo isso que estamos falando é uma prática proibida, mas ainda assim acontece. E a forma correta seria descartar todos esses resíduos no porto, para que o material seja recolhido e tratado por uma empresa especializada nisso. Porém, galera, vamos analisar os fatos. Só a Petrobras recolheu mais de 200 toneladas desse óleo. E ao todo, galera, nesse caso, já foram recolhidos mais de 600 toneladas. Ou seja, aquela hipótese de ser restos de limpezas de navios não tem nada a ver, porque é uma quantidade muito grande. E tudo isso, galera, daria aproximadamente 500 barris de petróleo, que é a quantidade exorbitante para serem apenas restos do navio. E aí que então temos mais uma hipótese, que esse vazamento teria surgido de um navio fantasma. Mas não fantasma dos filmes, mas sim um navio clandestino. Esse navio estaria transportando ilegalmente o petróleo da Venezuela e por algum motivo esse petróleo teria caído para o mar. Não sabemos se foi para esconder as provas, sei lá, jogar toda a mercadoria ilegal no mar, ou sei lá, se foi durante algum tipo de transporte de um navio para o outro e alguma coisa deu errada e o petróleo acabou vazando. São várias teorias, várias hipóteses, até o próprio governo está apontando teorias e não afirmações. Então é difícil identificar o verdadeiro culpado disso. E a gente falou de navio fantasma, galera, e seria um termo dado aos navios não registrados. Ou seja, aqueles que transitam e transportam sem permissão, clandestinamente. E esses navios, galera, são chamados assim de fantasma porque eles são fantasmas realmente. Eles ficam fora dos radares e também não usam sinalizadores para não serem identificados. E é por isso então que a Marinha está investigando vários navios que poderiam ter passado ali pela região. Em um mês, galera, desde setembro até o mês de outubro, 1.060 navios tanques carregando petróleo ou derivados passaram ali próximos da região. E desses 1.060 navios, 30 estão sendo investigados. Cara, 1.060 navios é muita coisa. E tenho certeza que esses 1.060 navios são os legalizados. É, imagina os fantasmas ninguém nem sabe quantos são. E eles também estão investigando mais uma nova hipótese, a possibilidade de um desses navios terem naufragado. Esse navio teria naufragado e ninguém reportou nada. E aí, se realmente aconteceu isso, há uma grande chance de ter sido um navio fantasma, né? Porque aí ninguém iria relatar, ninguém ia contar que teve um problema com um navio ilegal. Mas isso também, galera, não acabou assim. Como não se tem ainda um dado concreto, muitas pessoas estão investigando a fundo. Investigações. O diretor da Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco disse que eles estão analisando as imagens de satélite de uma área de 187 quilômetros do litoral do Nordeste. E com isso, eles identificaram alguns pontos que podem ser navios. E agora eles estão analisando se perto desses navios eles também encontram outras colorações, para poder ver os possíveis ou o possível navio responsável. O problema, galera, é que não é tão simples assim analisar imagens via satélite, porque realmente eles podem encontrar os navios e algumas manchas ali do lado, que podem sim ser manchas de óleo, porém também podem ser cardumes de peixe, por exemplo, ou alga ou qualquer coisa do tipo. E de acordo com as investigações, a hipótese mais provável é de que realmente aconteceu um acidente na transferência de óleo de um navio para um outro. Mas infelizmente ainda não existe uma conclusão para esse caso, e as investigações ainda continuam abertas. Segundo um comandante das operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, a única certeza que se tem é de que esse petróleo não é originário aqui do Brasil. Segundo ele, o nosso óleo é fino e a densidade desse material encontrado nas praias é muito maior. E agora, assim
encontrarem o responsável por esse despejo, ele poderá ser multado em até 50 milhões de reais. Só? Podia ter mais, né? 1 bilhão tinha que ser no mínimo. Pro prejuízo que o cara fez? Sem contar também que os responsáveis, ou o responsável, terá que responder também por um gravíssimo crime ambiental. O que está sendo feito? Além das investigações, é claro, muitas pessoas estão indo até as praias para poder mudar esse cenário de filme de terror. E desde o dia 2 de setembro, foram recolhidas mais de 600 toneladas de resíduo das praias do litoral brasileiro. Mas mesmo mais de um mês depois, no dia 8 de outubro, o presidente da Petrobras afirmou que esse é um desastre muito preocupante e que não está se diminuindo. E isso é comprovado pelas próprias pessoas que acompanham a situação de perto nas praias e continuam vendo esse petróleo chegando. Cada vez mais. Tanto é que no dia 7 de outubro, o estado de Sergipe decretou como situação de emergência e recomendou que a população não entrasse nas praias. Além disso, o governo do estado começou a instalar barreiras para evitar que o petróleo entre em contato com os rios, comprometendo assim a água que chega para a população. No dia 12 de setembro, a Petrobras colocou quase 2.000 pessoas, agentes ambientais, para poderem limpar as praias. Mas mesmo com esse número todo não foi suficiente, pois os próprios moradores das cidades estão colocando a mão na massa, reunindo assim o maior número de pessoas possíveis para ajudar o meio ambiente, tentando se livrar das manchas de petróleo que ainda continuam aparecendo nas praias. O problema é que isso é tóxico e acaba fazendo mal à nossa saúde. Não só para a nossa saúde, mas também para todas as vidas marinhas. Vários corais foram prejudicados, animais, plantas e toda a vida marinha. E o exemplo disso foi um vídeo que viralizou, mostrando uma tartaruga lotada de piche. E uma galera tentando ajudar a tartaruga, limpando ela. Tadinha, nem sabe o que tá acontecendo. E como então a gente não tem controle dessas coisas, mas ao mesmo tempo a gente quer ajudar, né? Se eu estiver na praia, é óbvio que eu não vou deixar um negócio desse lá, eu vou querer, sei lá, tirar com a sacolinha, eu não sei. Vamos dar umas dicas para vocês do que vocês podem e não podem fazer caso encontrem essas manchas na praia. Primeira coisa, galera, não toque nelas. Elas são tóxicas, já falamos isso várias vezes. O ideal é que você esteja preparado para mexer com isso. Preparado, no caso, com equipamentos de segurança. Usando luva, uma roupa protetora, uma pá e também um balde. Tudo para você não entrar em contato diretamente com a mancha. E caso você encoste nisso, o ideal é passar gelo e óleo de cozinha no local. Se por algum motivo você ver algum animalzinho, né, todo sujo de óleo, também não toque. Também não devolva para o mar, pois ele está contaminado. O que você deve fazer é cobrir o animal para que ele não pegue sol. E ligue mais rápido para algum órgão responsável, para o IBAMA, para a Polícia Ambiental, para alguém poder ir lá e cuidar do animal da maneira correta. Bom, infelizmente é isso que podemos fazer. Agora precisamos remediar o que foi causado. E esperamos que esse problema acabe logo, diminuindo o mais rápido possível. Então, mano, em 2019, Chico Xavier, velho, tempo de mudança, tá mudando nada, velho. Tá mudando pra pior. Os animaizinhos fazendo protesto, por favor, mano, deixa eu viver. Mais fácil os animais não terem mais aqui. Nós temos que fazer protesto para os animais já foram embora todos. Ah, mas nós não vai fazer. Não, né? Eu e você até vai, mas o ser humano em si tá nem aí. E é por isso então, galera, que do fundo dos nossos corações esperamos que essa situação seja resolvida o quanto antes. E esperamos também que isso não aconteça nunca mais. Ainda mais um problema como esse, que prejudica totalmente a vida marinha. Dos animaizinhos que não tem nada a ver com isso, que não sabem nem o que tá acontecendo. Um tempo atrás estávamos falando dos canudos. É. Agora vem um negócio desse. Puf, do nada, né, mano? Entendeu? Tirou o canudo pra jogar piche nos bichos. Falando de plástico também, que tem mais plástico do que peixe no mar, mano. É, gente, só tá piorando. E é isso, galera. Esse foi um vídeo, então, tentando explicar um pouco mais pra você aí que não tá entendendo nada. Ou pra você aí que tá vendo muita informação e não sabe qual é a verdade. Tem muita gente apontando o dedo, falando, ah, a culpa é de ciclano, a culpa é de fulano. Mas como vocês perceberam, ainda não tem um culpado. Pode ser qualquer um, mas não foi decretado ainda o verdadeiro culpado. Tem várias matérias na internet também que apontam para várias empresas, que também depois foram desmentidas. Não dá pra saber ao certo, né? Não dá pra saber nada ao se certo. Tem culpa ou se não tem, de fato. Esperamos que a verdade toda sobre esse caso venha à tona. E quando vier, se vier, voltaremos aqui para falar para vocês. É claro, se vocês quiserem, né? Então, galera, mesmo sendo um assunto delicado, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. O like não é para dizer que gostaram da situação, mas sim para mostrar que gostaram da notícia e querem que ela se espalhe cada vez mais. O like, galera, é importante para isso. Além disso, também tem que fazer o quê? Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham ciência do que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje em dia ninguém posta nas redes sociais, mas você pode copiar o link do vídeo, abrir o seu WhatsApp ou Telegram que você usa e você mandar para alguns amigos. Serve para puxar assunto, tá ligado? Você viu como é que tá a situação crítica aqui do Brasil e tal? Ah, não vi. Ah, eu tô sabendo.
acontecendo e tal, manda o vídeo. Ou se não, aquela pessoa que trocou ideia na escola ou no trabalho sobre esse assunto e quer retomar, quer ver mais informações, manda pra essa pessoa também. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações aqui do vídeo. Siga a gente nas redes sociais se você tiver, tá aqui na tela, o meu arroba aqui, ó, tem o nome do Dani. Pesquisa lá certinho que você vai encontrar a gente. E deixa aqui nos comentários a sua indignação com isso. Pode enviar também lá no Instagram. Galera, nós vamos ficando por aqui. A gente só fez o vídeo porque vocês pediram muito. E é uma coisa muito importante para todos saberem, não é mesmo? Veja outros vídeos aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Vamos ficando por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!